aqui, beleza. Vamos lá. Deixa eu fazer uma pergunta então. Vocês sentiram alguma dúvida até aqui, pessoal? Ficou alguma dúvida para essa primeira avaliação? Foi tranquilo? José achou tranquilo? E aí? Como é que foi lá, Loriana? Achou fácil? O Breno tinha, mas acabei desvendando o mistério. Sim. Para assim, os primeiros contatos, ele é mais complicado um pouquinho. Veja aí se vocês estão vendo a minha tela, pessoal. Eu vou compartilhar com vocês aí. Tá aparecendo a tela aí? Não, o José está falando aqui, pelo que eu vi das atividades, a coisa vai engrossar. Não vai não, vai não. Eu vou mostrar hoje para vocês, tá? Mas é só para a gente ficar atento, porque a gente vem acostumando assim com a disciplina de lógica, é muito fácil, né? Aquela coisa bem conceitual, né? E como é que é aqui? Não entrou pelo G Suite. Não, José, tá tranquilo. Você clicou lá no link, né? Não tem problema não, tá? Pode entrar fora do G Suite. Não tem erro não. O que era letra minúscula agora é maiúscula. Não, não. Olha só, vou explicar para vocês aqui, vocês vão entender. Vocês vão ver que é bem facinho, tá? Depois vocês olham lá no vídeo e vocês vão pegar mais detalhes, tá? Pessoal, eu vou mostrar, vocês estão vendo a minha tela, né? Vê aí se vocês estão vendo o quadro, qualquer coisa, se não tiverem, abram o microfone aí e falem comigo, tá? Deixa eu só receber um colega que chegou aqui. É o Ravel. Boa noite, Ravel. Boa noite, professor. Aí vocês abram o microfone, tá? Podem falar comigo, porque aí eu vou passar algumas... O que a gente vai estudar, pessoal? A gente vai estudar a simplificação de expressões lógicas, tá? E isso é importante, né? Eu citei já algumas vezes para vocês que essa lógica de proposições, ela em algum momento vai gerar circuitos digitais quando a gente entrar em álgebra booleana. Tá? E é importante, quando a gente constrói circuitos, que esses circuitos sejam os mais simples possível. Né? Primeiro, questões de gasto para a gente fazer, depois por questões de consumo de energia e também por desempenho. Né? Quanto menor o circuito, melhor o desempenho. Tá? Então, tanto é assim, né, que as máquinas hoje RISC, né, que tem o set de instruções reduzidos, elas geralmente são mais velozes do que as máquinas mais antigas, né, que tem uma arquitetura CISC, né, mais complexa. Tá? A tendência é a gente fazer sempre os circuitos mais simples possíveis. Tá? Então, olha só, pessoal, eu passo para vocês algumas regras. Tá? Eu não vou repetir o que está lá no vídeo, não, mas eu vou passar alguns exercícios que eu vou cobrar aí na semana 4. Tá? O José já deve ter visto lá, né, porque ele já respondeu, mas eu vou passar aqui alguns exercícios que eu botei lá na semana 4 para vocês terem uma ideia do que a gente vai estudar aí, o que vocês vão ver nos vídeos. Por exemplo, se eu pegar essa expressão aqui, ó, P e a negação desse parênteses aqui, né? Não P ou Q, deixa eu botar num jeito aqui para eu enxergar melhor. Tá, vamos botar esse parênteses aqui. Ou
P e Q. Tá? Então, temos uma expressão aqui grande, né? Com bastante parênteses, ó. Né? E aqui a gente tem duas variáveis. E a pergunta é, a gente consegue simplificar essas expressões? Tá? A primeira coisa que a gente tem que observar aqui, tá? É o que dá para a gente fazer, o que a gente pode manipular seguindo algumas regras de álgebra, né? Para a gente poder tentar cortar algumas dessas proposições. Tá? Bom, uma de cara que a gente vê aqui, que a gente já estudou, é essa negação de um parênteses aqui, né? Tá vendo? A gente tem uma negação de algo que está entre parênteses, estão vendo? Isso aqui a gente estudou lá naquele teorema de De Morgan, né? Então, olha só, vamos aplicar De Morgan aqui, só para a gente dar uma olhada, ó, P, E. Então, vamos ver o que está dentro desse parênteses. A negação de uma operação, a gente sabe que ela é feita pela negação de cada elemento, né? De Morgan fala assim, por exemplo, a negação de P, vamos trocar a letra aqui, para não confundir ali. A negação de A ou B, ela é a mesma coisa que a negação de A, inverte esse ou, passa a ser E, a negação de B. Tá? Então, a gente tem a negação de um parênteses aqui com o operador ou, é a mesma coisa que negar cada um desses elementos e trocar o ou por E. Tá? Então, vou fazer isso aqui. Ó. Eu tenho a negação de um parênteses que tem ou aqui, né? Então, eu posso fazer assim, ó, a negação da negação de P, inverso aqui, tá? Por que a negação da negação? Porque dentro desse parênteses, a gente já tinha aqui, pessoal, ó, a gente já tinha aqui uma negação de P, né? Então, ficou a negação da negação de P, tá? E, inverti o ou para E, a negação de Q. Tá? Beleza. Fiz essa primeira parte aqui. Vou até continuar a expressão aqui, mas não vou mexer no restante não. P e Q. Olha só, a primeira regra que é bem evidente aqui é quando eu tenho a negação de algo negado. Por exemplo, quando eu digo assim, a gente sabe que se A é verdade, né, vamos supor aqui que A seja representado como sendo a verdade, né? A vale verdade. A gente sabe que a negação de A, ela é falsa. Tá certo? Agora, se a negação de A é falsa, a negação da negação de A volta a ser verdade, concorda? Até aí tá tranquilo? Né? Muito bem. Se a negação da negação ela é verdade, a gente pode concluir, então, que a negação da negação de A é o próprio A. Tá certo? É o próprio A. Né? Olha lá, A era verdade, voltou a ser verdade. Então, eu posso aplicar isso aqui, ó. P, E, P e Q. Certo? P e P, tá vendo? Então, eu transformei esse negação da negação de P em P apenas, tá? Ou P e Q. Muito bem. Uma outra propriedade aqui nos diz o seguinte, tá? Isso aqui eu já cheguei a comentar também anteriormente para você, antes da semana 4. Quando eu tenho uma série de e's aqui, por exemplo, eu coloco assim, T, vamos botar outra letra. Quando eu coloco assim, por exemplo, A, E, D,
e C. Tá? A ordem em que eu vou fazer essas operações não importam, tá legal? Eu posso fazer primeiro o A e B, ou eu posso fazer o B e C, ou o A e C. Isso não importa a ordem aqui, tá? Com que eu vou realizar essa operação. Tá? Então fica claro aqui, por exemplo, ó, como não importa a ordem, né? Fica claro que eu não preciso desse parênteses aqui, porque tudo que está aqui é a operação E. O que eu estou dizendo aqui é que P e Q está sendo feito primeiro. Mas como não importa essa ordem, eu vou reescrever essa operação aqui, essa expressão, né? Sem esse parênteses. Ó. Beleza? Ou P e Q. Né? Legal. Já que eu tirei esse parênteses, porque não importa a ordem com que eu estou realizando a mesma operação, né? No caso E, tá? Eu posso analisar isso aqui como um todo. E se eu observar aqui, eu tenho P e P. Vamos pensar nisso aqui, pessoal. O que é você ter uma proposição A e a mesma proposição A? Tá? Ela e ela mesma. Bom, vamos pensar aqui. Se A é verdade, se A for verdade, né, os dois são verdades, né? A gente vai ter, no caso, verdade. Mas se A for falso aqui, o outro A também vai ser falso, porque eles são iguais, né? A e A. E a resposta agora passa a ser falso, né? Porque eu vou ter falso e falso. Ora, então quando eu digo que A e A, né, eu estou fazendo uma operação A e A, se A for verdade é verdade, se A for falso, é falso. Né? Então, eu posso substituir isso aqui pelo próprio A. Né? Isso aqui, na verdade, passa a ser o próprio A. Tá? Então, vamos analisar aqui. Ó. Eu tenho P e Q. Né? Então, olha lá. Ó. P e P, perdão. Né? P e P aqui. Ó. Né? Eu tenho P e P. P e P é o próprio P. Tá certo? Só corrigindo aqui, tá, pessoal? Aqui eu esqueci da... Não altera nada não, mas eu esqueci da negação de P aqui, ó. Tá certo? Então, aqui ficou P e P, é o próprio P. P, né? E... Opa, chegou um colega aí. Olha a Bárbara. Boa noite, Bárbara. Tudo tranquilo? Então, olha lá, pessoal. Voltando aqui, ó. Eu tenho, como eu tinha P e P, que é o próprio P, né? A gente viu aqui que isso pode ser o próprio P. Eu posso fazer P e não Q. Tá vendo? Ou P e Q. Beleza até aqui, gente? Ficou confuso isso aí? Se quiser, eu repito, tá? Fala aí pra mim. Como é que tá aí, pessoal? Tá tranquilo? Vocês estão me ouvindo? Beleza. Bom, não falaram nada, então tá tranquilo. Vamos lá. Agora vem uma propriedade aqui, pessoal. Isso tudo está em vídeo, tá? Eu explico todas essas propriedades para vocês lá na semana 4, tá? Agora tem uma propriedade interessante aqui, que é a seguinte, ó. Essas operações, elas são distributivas, tá? Como assim? Se eu pegar, por exemplo, P, E... vamos botar trocando a letra, né? Vamos supor que eu pegue aqui, ó, A, E, B ou C. Tá? Então, eu tenho esse operador A fazendo um E com
essa operação ou aqui, tá? Natan aí, boa noite, Natan. Então, pessoal, o que vai acontecer aqui? Eu posso, tá, pegar esse cara, vai ser a mesma coisa que eu jogar esse cara aqui para dentro, tá? Igual a gente faz na multiplicação, na álgebra, quando a gente tem uma multiplicação e tem uma soma em parênteses, né? Por exemplo, se eu tenho aqui x que multiplica y mais d, tá? Eu posso muito bem fazer isso aqui como xy mais xe, né? Eu fiz exatamente essa distribuição de x dentro do parênteses, né? A mesma coisa vale aqui para o e, né? A, e, o que está entre parênteses. E vale para o ou também, tá, pessoal? Se, por exemplo, você tiver assim, ó, a, ou, aí aqui você tem b e c, né? Olha lá, aqui inverteu, né? Onde tinha o passa a ser e, você também pode fazer essa propriedade aqui, ó, distributiva. Isso aqui é a mesma coisa que você ter aqui A e B, ou A e C. E aqui é a mesma coisa que você ter A ou B e A ou C. Estão vendo? Eu peguei o A e distribuí para dentro dos parênteses, né? Agora, o interessante é o seguinte, que quando a gente tem essa situação aqui, eu posso fazer o contrário. Ou seja, se eu encontrar A e B ou A e C, eu posso também vir nessa direção ao contrário, né? Colocar em evidência, pegar o A, né? E colocar ele fora desse parênteses aqui, mostrando que é A e esse ou aqui, né? Ou seja, eu fiz a distribuição no sentido oposto, né? Colocando em evidência aqui o A. Isso vale aqui também, ó, pessoal, para colocar esse P aqui, ó. Se a gente reparar, eu tenho P e não Q ou P e Q, que é a mesma coisa, já pensando na distributiva, que é P e não Q ou Q. Estão vendo até aqui? Confuso isso aí, pessoal? Me interrompam aí, né? Lá no vídeo está bem detalhado, eu explico isso aí. Eu faço até as tabelas verdades para mostrar para vocês que isso que eu estou falando, isso realmente se comprova, tá? Mas aqui eu estou resumindo para vocês verem o tipo de exercício que vocês vão fazer, né? Então, olha lá, ó, usando essa mesma propriedade da distribuição aqui, eu tirei o P de dentro desses parênteses aqui, né? Fazendo o E com o não Q e o E com Q. Por que eu fiz isso? Porque aí ficou evidente isso aqui, ó. Eu tenho algo negado ou ele mesmo. Então, olha só, se eu tiver aqui não há ou há, né? Um deles é verdade, não tem como, né, pessoal? Olha só, se não há for falso, é porque há, né? A é verdade e vice-versa, tá? Um desses aqui é verdade porque um é a negação do outro. E como para o ou, para você ter algo como se um deles é verdade, como é o caso aqui, a resposta sempre vai ser verdade, né? Isso aqui sempre vai ser verdade, tá? Não tem como. Ora, e nós temos exatamente isso aqui, ó, não que ou que. Isso aqui é verdade, tá? O que resulta para mim nessa situação aqui, ó, P e uma verdade. Ora, P e verdade, o que é isso aqui? P pode ser verdadeiro ou falso, né? Vamos pensar aqui, ó, numa outra letra, A e verdade. Se A for verdade, isso aqui vai dar verdade.
Mas se A for falso, isso aqui vai dar falso. Tá certo? Isso aqui vai dar falso. Ora, reparem, se A é verdade, sai verdade. Se A é falso, sai falso. Por que sai falso? Porque um deles é falso, né? Eu vou ter falso e verdade. Tá? Então, reparem, ele sempre vai copiar o valor de A. Tá? Então, isso aqui eu posso substituir pelo valor de P, porque P e a verdade vai ser sempre dependente do valor de P. Se P for falso, vai dar falso. Se P for verdade, vai dar verdade. Então, isso aqui é o próprio P. Tá? Então, olha que legal. Ó. A gente saiu de uma expressão complicada, estão vendo aqui? Ó, de uma expressão complicada e aplicando algum conhecimento da lógica, né, e um pouquinho de aritmética, né, a gente conseguiu reduzir toda essa expressão lógica aqui a apenas uma proposição P. Tá? Se isso aqui fosse um circuito eletrônico, isso aqui não precisaria ser construído. É apenas a proposição P. Tá? Entenderam aí, pessoal? Professor, eu tenho uma dúvida. Fala. Por que na linha 3 o senhor tirou os parênteses do P e não Q, mas não fez nenhuma operação? Ah, tá. Entendi. Essa linha aqui que você está falando. Não é isso? Isso, essa linha aí. Beleza. Olha só. Vamos pensar o seguinte. Vou apagar aqui. Deixa eu aumentar minha borracha aqui. Vamos apagar. Olha só. Imagina o seguinte. Eu poderia fazer o seguinte, tá? Eu poderia pegar aqui P. Vou pegar só esse trecho aqui, ó. P, E. P e P e não Q, né? Eu poderia fazer a distribuição disso aqui. Concorda? Poderia fazer a distribuição, igual eu expliquei aqui, né? Se eu tenho algo fora do parênteses, eu posso fazer ele vir para cá. Tá? Mas tem uma propriedade, ó, vamos fazer aqui. P e P e P e Q e não Q. Tá certo? Olha lá, fiz a distribuição. Peguei esse P, né? Fiz para cá, peguei esse P e fiz com não Q aqui. Ora, eu já disse aqui que P e P é o próprio P, certo? A gente viu aqui, né? P e P é o próprio P. Só que aí eu caio no seguinte. P e P e não Q. P e P é o próprio P. Então, eu tenho P e não Q. Tá vendo? O que eu fiz aqui para você foi simplesmente adiantar esse passo da distribuição de P aqui. Eu não precisei fazer esse P para dentro desse parêntese. Tá? Por que isso? Por que esse cara vai dar sempre esse valor? Porque se eu tiver duas operações, né, que são do mesmo tipo, por exemplo, pode ser ou, tá? Se eu tiver A ou B ou C, tá? E tiver isso aqui entre parênteses, tá? Mas os dois são ou, aqui é ou e aqui é ou, tá? Eu não importa a ordem, esse parênteses ele está simplesmente inútil aqui. Tá? Por quê? Porque, como é uma operação do mesmo tipo, tá? Eu poderia fazer primeiro A ou B e depois fazer o ou C. Isso aqui, se você montar a tabela verdade disso aqui, você vai ver que dá a mesma coisa. Tá? Então, simplesmente, eu posso sumir com esse parênteses. Eu posso virar e falar A ou B ou C. Porque como tudo é ou, a ordem em que eu vou fazer isso aqui não importa.
Entendeu? Ah, entendi sim. Valeu, professor. É porque todos os coisinhas são iguais, né? Todos os... Exato. Tem que ser a mesma conexão entre as proposições, tá? Tem que ser ou e ou. Se for e, aí não, aí muda, tá? Se você tiver assim, por exemplo, né, P ou Q e depois X, sei lá, e C, aí você não pode tirar. Porque aqui você tem um ou, né? E aqui você tem um e, tá? Aí você vai ter que fazer aqui, por exemplo, a distributiva, tá? O que eu mostrei aqui é que se você fizer a distributiva, né, sendo todos eles operadores iguais, você vai chegar à mesma conclusão que eu cheguei aqui, né? Que isso aqui ia acabar se tornando, né? Deixa eu pegar isso aqui, né? Ia acabar se tornando isso aqui de qualquer forma, tá? Basta tirar os parênteses porque são todos do mesmo tipo, no caso ele. Beleza? Professor, Opa, sobre essa segunda linha. Sobre a Josué, segunda linha. Isso. fala para mim. Sobre a segunda linha. A segunda linha, eu não entendi por que trocou o I pelo OU. Não, o OU pelo Isso I. aqui. Isso. Muito bem. Isso é um teorema chamado Teorema de De Morgan. Tá? De Morgan, ele fez um estudo, cara, que era sobre a negação. Tá? Deixa eu abrir uma nova página aqui. Sobre a negação. Eu volto lá, só para você entender aqui. Ó. Se eu tiver, por exemplo, a negação de A ou B, tá? De Morgan mostrou na prática, tá? Através de um teorema, ele mostrou para a gente que isso é a mesma coisa que a negação do primeiro aqui, onde estava o vira e a negação do segundo. Tá? Ora, como é que eu posso comprovar isso? Vamos fazer aqui, ó, A e B. Tá? Vamos fazer A e B aqui, ó. Se eu pegar isso aqui e fizer as combinações aqui, eu tenho falso, 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 verdade, verdade, falso, verdade, verdade, certo? Se eu pegar e realizar aqui, ó, A, vamos fazer aqui, ó, A ou B, A ou B aqui vai dar o seguinte, né? Falso aqui, verdade, verdade, verdade. Né? Basta que um deles seja verdade. A negação disso aqui, a negação de A ou B, é o contrário. Então, onde era verdade, onde era falso, fica verdade. Aqui fica falso, falso, falso. Beleza. Mas vamos pegar agora, ó, vamos pegar aqui, eu quero um E entre não A e não B. Tá? Vamos fazer aqui, ó. O não A é o contrário de A, né? Então ele fica aqui, ó. Verdade, verdade, falso, falso. Tá? E o não B, o não B é o contrário do B, que fica verdade, falso, verdade, falso. Se eu fizer um E entre eles, ó, vou fazer um E aqui entre eles. Não A e não B. Ó, verdade, verdade dá verdade, aqui dá falso, aqui um deles é falso, também vai dar falso, aqui os dois são falsos, dá falso. Se a gente olhar a tabela verdade desses dois camaradas aqui, ó, desse e desse, a gente vai ver que elas são idênticas. Olha lá. Isso quer dizer o quê? Que se eu tiver essa expressão aqui, eu posso substituir por essa. Está vendo aqui, ó?
eu posso trocar essa negação do que está entre parênteses por esse aqui. E ele criou essa regrinha. Ele falou, olha, se você tiver a negação de A ou B, você pode trocar por negação de A e negação de B. E o mesmo vale para o inverso aqui. Se eu tiver, por exemplo, a negação, se eu tiver aqui, ó, a negação de A e B, isso é a mesma coisa que a negação do primeiro, onde era E vira OU, a negação do segundo. Olha lá, tá vendo? Eu inverti de E para OU e continuei negando cada um desses. Se você fizer a tabela verdade disso aqui, você vai ver também que esse cara tem a mesma tabela verdade que esse outro aqui, tá? Graças, então, a esse teorema, é que eu pude vir aqui nessa primeira linha, como eu tinha a negação de algo que estava entre parênteses aqui, eu fiz a negação de cada um deles e inverti o OU para E. Foi exatamente o que eu fiz aqui, ó. Inverti o OU para E e fiz a negação de cada um desses elementos. Entendeu aí, José? Cadê vocês aqui? Show. É uma regrinha, tá? É uma regrinha chamada Teorema de De Morgan. Ela está explicada para vocês aqui, ó, em detalhes, na semana... Só para lembrar você aqui, ó. Dá uma olhada aqui na semana 2, ó. Você vai ver ela... porque já tem tempo, né? Aí você já não deve estar lembrando, mas ela está aqui, ó, na semana 2. Tá? Dá uma olhadinha lá que você vai ver ela em detalhes. Tá? Mas é essa a regra. É simplesmente, se eu tiver a negação aqui de algo entre parênteses, eu posso aplicar. Ó, você quer ver? Vamos fazer um outro exercício aqui, ó. Nem sempre vale a pena, tá, pessoal? Às vezes nem vale a pena a gente aplicar todas as regras. Quer ver, ó? Vamos pegar uma... Deixa eu criar uma página aqui. Vamos pegar um outro exercício aqui, ó. Deixa eu ver um maiorzinho que eu passei para vocês lá nessa semana 4. Ó, esse aqui vai ter bastante De Morgan, ó. Deixa eu escrever aqui. Ele é grandinho. Mas o fato de ser maior assim não confunde não, tá? São sempre as mesmas regras. Ó, eu tenho P e a negação de Q, o R, isso aqui entre parênteses, ou aí aqui eu tenho P e a negação de P e a negação de Q. Isso aí. Ou aqui eu tenho P e a negação de P e a negação de R. De cara, pessoal, ó, de cara aqui, gente, deixa eu ver o que dá para a gente fazer aqui. Ó, eu posso já pensar em resolver esses teoremas de De Morgan aqui, né? Peraí, deixa eu... Como que eu oculto isso aqui? Beleza. Ó, por exemplo, eu estou vendo aqui várias negações de parênteses aqui, estão vendo? Mas às vezes nem vale a pena a gente começar por aqui, ó. A primeira coisa que está me chamando a atenção aqui é que eu tenho P, E, tá vendo? P, E, alguma coisa. É como se eu tivesse esse termo repetido em vários pedaços aqui, estão vendo? Em todos eles, na verdade, né? Então, a primeira coisa que eu faria aqui
é substituir isso pela distributiva, ó, pela propriedade distributiva. É a mesma coisa que eu escrevi isso aqui. PE, o que está aqui, ó, a negação de Q ou R, ou a negação, né, de P e não Q, ou a negação de P e não R. Estão vendo? Ó? Se eu fizer o contrário, tá, e começar a fazer distribuição de P aqui, ó, se eu pegar esse P aqui e começar a fazer distributiva para cá, né, colocando ele nesses termos ou, a gente vai voltar para essa expressão aqui, estão vendo? PE isso, né, PE isso aqui. Então, o que eu fiz aqui foi exatamente o contrário. Tá? Agora, olha só, deixa eu pensar aqui, o que a gente pode fazer? Eu estou vendo aqui, esses dois termos aqui, né? Eu vou tentar fazer De Morgan neles, ó, Josué. Agora sim que eu separei o P aqui, eu já vou tentar fazer o De Morgan nesse cara aqui, ó. Deixa eu voltar para o preto. P, E. A negação de Q ou R. Por enquanto eu não vou fazer De Morgan aqui, não. Vou mostrar por quê. E vou fazer De Morgan nesses caras aqui, ó. Negação de P ou, tá vendo, ó, inverti aqui, negação da negação de Q, né? Ou a negação de P e a negação da negação de R. Tá vendo? Aqui, mas você tirou os parênteses aqui, pô, esse cara aqui não está entre parênteses com esse aqui, e esse aqui não está entre parênteses, né? Porque você fez aqui o De Morgan, mas esse aqui estava sendo feito de forma isolada, né? Estão vendo aqui? Mas só que aí, pessoal, a gente tem aquilo que eu comentei com o José, né? Que são todos ou, tá vendo? Então não tem por que eu colocar esses parênteses aqui, né? Todo mundo igual, ó, todo mundo ou. Tá? Vou apagar isso aqui, ó. Tá vendo? Tem ou aqui. O único que está diferente, que é esse cara aqui, está isolado ali, né? Mas agora eu tenho ou aqui em todo mundo. Beleza. Então olha lá, ó. O que dá para eu fazer aqui? Olha lá, ó, eu tenho, vamos reescrever isso aqui sem essa negação da negação. Eu tenho não P ou Q, né, porque é a negação da negação, ou não P ou R. Eu tenho não P, como a ordem não importa aqui, né, que eu vou fazer, eu posso fazer esse não P, ó, vou reescrever aqui para ficar visível para vocês, ó. Eu posso fazer esse não P com esse não P aqui, ó. Olha aqui, ó. Não P. Deixa eu ver aqui. Não P ou não P, né? Ou Q ou R. Estão vendo? O que é não P? O que é uma coisa ou ela mesma, né? Ora, se ele for falso, vai dar falso, né? Porque os dois vão ser falsos, tá? Se ele é verdade, vai dar verdade, porque os dois são verdade. Então, eu posso substituir isso aqui
simplesmente por não P, né? Tudo isso aqui. Então, vou reescrever aqui, ó. P, E, não Q ou R, ou não P, ou Q, ou R. Tá certo? Agora eu vou fazer De Morgan aqui com esse carinha aqui, ó. Podia ter feito antes, tá? Mas eu não queria escrever uma coisa muito grande, tá? Agora eu vou fazer De Morgan aqui. Deixa eu ver se eu acho espaço aqui. Vou trazer para cá, ó. Então eu vou ter aqui, ó, P, E. Fazendo De Morgan lá, ó, José, ó, o primeiro. Inverto aqui o sinal, né? Não R. Aqui eu vou botar entre parênteses, porque ele está com um sinal diferente dos outros, né? Os outros eram todos ou, né? E ele aqui está com E, né? Ó, ou não P, ou Q, ou R. Tá? Beleza. Vamos lá, vamos continuar aqui, ó. O que eu posso fazer? Eu posso pegar esse Q ou esse R que estão aqui, ó, e jogar por distributiva para dentro desse parênteses aqui, né? Ou seja, eu vou só reescrever aqui a expressão trocando a posição aqui para vocês verem, ó. Não Q e não R. Aí eu vou tirar o não P aqui da frente, vou botar não Q ou R ou não P. Deixei o não P no final aqui. A ordem realmente não importa, tá? Lembro disso, né? A ordem aqui não importa. Agora que eu estou com esse não Q aqui, eu vou jogar ele para cá, ó, por aquela propriedade distributiva, né? Para cá e para cá, ó. Tá? P, E. Ó, vou abrir o parênteses aqui. Q, É 10 segundos. Q, ou. Olha aqui, ó. Q. Deixa eu pegar uma borrachinha aqui. Estou com medo do espaço aqui que está acabando. Que ou não que e que ou não é. Certo? Isso tudo aqui vai fazer um ou com R ou com não P. Distribuir lá dentro, né? Só que aqui eu tenho uma situação interessante. Eu tenho que ou não que. Tá? O que é que ou não que? Tá? Como é ou, um deles é verdade, concorda comigo? Esses caras aqui vai ser verdade. Se o que é verdade, o outro é falso, mas um deles vai ser verdade. E a verdade com ou é sempre verdade. Então isso aqui eu posso substituir por verdade. Tá? Então eu passo a ter aqui, ó. Caramba, sem espaço. PE. Verdade e que ou não R ou R ou não P. Beleza. Só que verdade e alguma coisa, né? A verdade e qualquer outra coisa depende dessa outra coisa. Se ela for falso, dá falso. Se ela for verdade,
da verdade. Então, essa verdade aqui, ó, eu posso eliminar. Tá vendo? Isso aqui eu posso eliminar. A resposta, então, vai ficar... Deixa eu fazer isso para cá. A resposta, então, vai ficar assim, né? Ó. P e que ou não R, ou R, ou não P. Mas ainda dá para jogar esse R aqui para dentro, ó. Por que eu quero fazer isso? Por que eu decido fazer isso? Porque eu estou vendo um R aqui dentro. Então eu sei que R, quando fizer um ou com a negação dele, vai dar para diminuir essa expressão. Entenderam? Por isso que eu decido fazer isso aqui, ó. Então eu vou ter P e aqui vai ficar Q. Aliás, perdão. Ó, tô dando bobeira aqui, ó. Falei tanto e eu mesmo tô dando bobeira, ó. Eu nem preciso, né? Porque quando eu fiz De Morgan aqui e ele virou E aqui e eu cortei essa verdade, só sobrou ou, tá vendo? Olha lá, ó. Só sobrou ou, né? Então vamos simplificar nossa vida aqui, ó. Falei com o José e eu mesmo tô caindo na armadilha aqui, José. Ó. Só sobrou ou, tá? Então, vamos reescrever sem esse parênteses, ó. Que ou não R que ou não R ou R ou não P. Olha aqui, ó, R, não R ou R, também dá para simplificar, tá? Também dá para simplificar. R, ó, um deles é verdade, não é isso? Concorda aqui, ó? Um deles é verdade, tá? Se um deles aqui é verdade, essa parte aqui vai dar verdade, concorda? Isso aqui vai dar verdade. E aí matou o problema. Por quê? Porque se o não R ou R é verdade, tá? Eu vou ter aqui, ó, eu vou ter P e que ou verdade ou não P. Mas o ou, né, pessoal? Olha lá, o ou, se um deles for verdade, é verdade. Não importa o outro, não é assim? Então, olha aqui, ó, eu tenho uma verdade aqui, ó. Então, eu vou ter verdade ou o quê? É verdade. Verdade não P é verdade. Então, isso tudo aqui vira verdade. Passo a ter P e verdade. P e verdade, alguma coisa e verdade depende de P, né? Então, isso aqui tudo simplifica para P. Olha lá, caramba, aqui. Você deu uma volta danada, mas olha lá, ó. Nós estamos de uma expressão gigante, beleza? Era esse monstro aqui, ó. E aplicando essas regras, que agora parecem muito complicadas, tá? Mas são as mesmas regras que eu mostrei para vocês, essa distributiva, esse teorema de De Morgan, tá? A gente conseguiu reduzir toda essa expressão para simplesmente uma única... mais uma vez, né, pessoal? Se eu fosse montar um circuito aqui, toda essa expressão lógica aqui se reduziria a uma única proposição, que é P. Entenderam aí, galera? Um pouco mais intimidador, né? Cadê vocês? Espera aí, perdi vocês no meio das janelas aqui. Ah, não, estão aqui mesmo. Na outra aba. Ah, tudo bem, José. Tranquilo.
Mas o que vocês acharam aí, pessoal? Um pouco mais difícil, né? Entenderam por que eu coloquei a primeira avaliação antes disso, galera? Porque isso complica um pouco mais, tá? Eu vou fazer de tudo, tá? Tem os vídeos lá explicando com calma esse conteúdo, tá certo? Para vocês verem, tá? Mas eu passo bastante exercício e certamente os exercícios das avaliações são menores, né? São menos extensos do que esse que eu mostrei para vocês aí, tá? Mas a ideia era justamente vocês verem aí que a importância disso, né? Como é importante a gente reduzir aí, dá para reduzir essas expressões usando essa manipulação algébrica, tá bom? Dê uma olhada nos vídeos aí dessa semana 4 e aí a gente tira alguma dúvida que ficou, tá? Que vão ficar. Nessa semana é certo ter algumas dúvidas, tá? Não se preocupem não. É comum ter algumas dúvidas. Tá bom, pessoal? Tranquilo até aí? Mais ou menos, né? Valeu, Samuel. Valeu, galera. Pessoal, muito obrigado aí por essa semana. Né? Semana que vem estamos juntos. Tá? E dê uma olhada com carinho essa semana aí, porque ela é um pouquinho mais apertada, tá? Bons estudos para vocês e nos vemos aí na terça-feira. Tá legal? Valeu, professor. Boa noite, rapaziada. Boa noite, boa noite. Valeu. Boa noite, meus amigos. Tudo de bom aí para vocês. Saúde para todos.